próxima questão. Vamos lá. Próxima questão. Próxima questão é essa, olha, do Enem. A tabela compara o consumo mensal de kWh dos consumidores residenciais e dos de baixa renda, antes e depois da redução da tarifa de energia no estado de Pernambuco. Considere dois consumidores. Um que é de baixa renda e gastou 100 kWh. Certo? Ele gastou isso aqui. E outro que é do tipo residencial e gastou 185 kWh. Então, qual é a diferença, né, caso uma subtração, né, que é uma diferença, qual é a diferença, certo, entre o gasto desses consumidores com 1 kW, certo, depois da redução da tarifa de energia? Mais aproximada de quanto? Então, ele diz assim, então, se você for levar em conta o preço de 1 kWh, qual é a diferença entre esses dois consumidores? O de baixa renda e o de residencial. Legal? Então vamos lá. Agora, isso depois da redução da tarifa. Não foi antes, depois da redução. Então o que é que você vai fazer? Então você vai aqui no papel, né? Veja o residencial. Veja que o residencial gastou 185 kWh. Então, antes ele pagava isso aqui, mas como a tarifa foi modificada, ele passou a pagar isso aqui. Tá certo? Então vamos lá. Agora você vai para o de baixa renda. O de baixa renda gastou 100. Antes ele pagava isso aqui, mas como foi reduzido, ele passou a pagar isso aqui. Pronto. Aí agora você vai trabalhar em cima desses valores. Então, no caso, eu tirei os valores aqui para quando você for estudar, você lembrar. 100 kW de baixa renda pagou 16,73. 185 de residência pagou 85,56. Só que ele quer saber a diferença para 1 kW. Então, o que é que você vai fazer? Então, você vai tentar descobrir o preço de 1 kW para o de baixa renda e para o residencial. Né? Aqui no problema, deixa claro que o kW para o de baixa renda é um valor e o kW para o residencial é outro. Eles não pagam o mesmo preço para 1 kW. Então, o que é que você vai fazer? Para você descobrir o preço de 1 kW de cada um, você primeiro vai fazer o quê? Vamos descobrir primeiro o de baixa renda, seguindo aqui a sequência. O preço de 1 kW de baixa renda. Eu vou dividir o que ele pagou pelo que ele consumiu. Então eu vou saber o preço. Então eu vou dividir 16,73 por 100. E na divisão por números por potência de 10, nós aprendemos, né, que a vírgula, quando a gente vai multiplicar, ou a vírgula vai andar para a direita, quando a gente vai dividir, a vírgula vai andar para a esquerda. Qual é a lógica disso? Porque quando a gente multiplica, o número vai aumentar. Então a vírgula vai andar para a direita, fazendo com que o número aumente. Quando a gente vai dividir, o número vai diminuir. Então nós vamos andar a vírgula para a esquerda, fazendo com que o número diminua. Isso com potência de 10. Tá certo? Então vamos lá. Então aqui eu vou dividir por 100. Então a vírgula vai andar 2 casas para a esquerda. Então 1, 2. Então vai ficar 0,1673. Ou seja, ele vai pagar 0,1673 por 1 kW. Só que no problema, ele pede que você arredonde esse número. Quando você for fazer os cálculos, você vai perceber. Tá certo? Então, primeiro, eu vou arredondar esse número. Então, como é que eu arredondo? 0,1673. Eu vou arredondar para 2 casas decimais, que pode olhar aqui todas as respostas, olha, estão com 2 casas decimais. Então, eu vou arredondar para 2 casas decimais. Se eu vou arredondar para 2 casas decimais, eu olho o primeiro número, tá certo? Depois da casa que eu quero arredondar, que é essa última casa aqui, 6. Então, esse 7, ele é maior do que 5. E pelo que nós estudamos, quando o último número aqui depois é maior do que 5, eu somo o 6 com 1.
Então, quando eu somar o 6 com 1, vai ficar 7, vai ficar 1 e vai ficar 0. Então, o número arredondado, esses daqui eu abandono, vai ficar 0,17. Então, ele vai pagar 0,17 por 1 kW. Certo? Agora, eu vou calcular o kWh, né, do residencial, ou seja, do que mora em residência. Então, eu vou pegar 185 e dividir por 85,56. Tá certo? E vou só mostrar aqui, né, lembrando aqui, quando a gente vai dividir decimais, né, olha, 85,56 dividido por 185, aqui não tem casas decimais, aqui tem duas, eu vou, tá certo? Apagar a vírgula e acrescento 2 zero aqui para igualar as casas decimais, tá certo? Aí agora é só dividir. Aí eu já fui direto da 0,46, né? Você sabe que aqui, ó, não dá, aí já acrescenta um 0, e 0. Aí você já pode riscar esse 0, né? Aí vai dar um 4, aí vai continuando, vai dar um 6 até terminar. Então estou seguindo direto porque na realidade você já sabe como fazer isso. Então, conclusão, vai dar 0,46 o que mora na residência. E o que mora ou seja, o de baixa renda, vai pagar 0,17. Qual a diferença? Aí eu vou chamar de diferença, é só você pegar e diminuir esses dois valores. Tá certo? Ou seja, 0,46 menos 0,17. Decimal abaixo de decimal, como as casas depois da vírgula estão iguais, manda a brasa. O que vai acontecer? 7 para 16, 9, a 1, né? 4 menos 1 mais 1, 2, 4 menos 2, 2. Vírgula abaixo de vírgula, vai dar o quê? Vai dar 0,29. 0,29 é a diferença, alternativa B. Pronto, só isso. Então, conclusão. Usamos divisão de decimais e usamos subtração de números decimais. Não é difícil, é fácil, basta você ficar sintonizado e procurar outros problemas para praticar, tá bom? Vamos para o próximo.